pessoal, Dani Bittencourt aqui. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu livro Fotografia Híbrida. Então o livro é esse aqui. Eu vou botar para vocês aqui na descrição o link para quem se interessar em comprar. Ele já está à venda em qualquer lugar do mundo, então tu consegue comprar em euro e em real. E ele é um livro muito importante para mim, porque ele é uma esteira da minha pesquisa com a fotografia híbrida, com os processos híbridos, que eu já conto para vocês um pouquinho, mas ele nasce de um lugar muito emocional. Eu tive um período da minha vida muito difícil, onde eu fui obrigada a ficar 200 dias longe do amor da minha vida. E como eu já tenho o costume, de transformar esses lugares de dor, esses lugares de vazio em imagem, materializar esses modos de sentir, para mim foi um processo bem natural tentar trabalhar essa dor na imagem. Então eu produzi algumas imagens digitais, aí utilizando só o meio digital, para tentar representar esse lugar. E elas não deram conta. A minha sensação é que não conseguia chegar na profundidade daquilo que eu estava sentindo. Eu então comecei a tentar transbordar isso para a imagem impressa. Tentar fazer com que aquela imagem, de alguma forma, sofresse aquilo que eu estava sentindo internamente. E foi aí que começou a minha pesquisa com a fotografia híbrida. Todos os dias de manhã eu ia para o meu ateliê e eu experimentava, sem muito conhecimento, sem muito estudo de técnicas, buscando mesmo experimentar e transbordar e, de alguma forma, com todos os elementos que eu tinha disponíveis, né? Então, qualquer coisa que eu achava que pudesse dar uma mancha, uma textura, eu tentava organizar isso na imagem, mesclar isso com a imagem, para de alguma forma representar os meus modos de sentir. Bem, também um exemplo ótimo desse projeto foi quando eu enterrei uma imagem durante 3 meses, na tentativa de investigar o que ia sobrar dessa imagem, né? O que ia sobrar daquela imagem enterrada na rua, exposta, né, ao calor, à chuva, numa investigação também de o que ia sobrar de mim. Então a fotografia híbrida não necessariamente vai trabalhar apenas com técnicas complexas, né? Não é tanto sobre a técnica e é muito mais sobre o porquê que tu está usando ela. Então enterrar uma imagem não há dificuldade alguma em enterrar uma imagem, mas o motivo pelo qual eu estava enterrando era muito importante e muito significativo. Bem, dessas pesquisas então nasceu o livro Fotografia Híbrida, que é um dos meus maiores orgulhos, e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ele. Bem, em todos os meus livros eu tenho uma parte que vai contextualizar. Ok, aonde que a fotografia híbrida está inserida? Em que contexto na fotografia? Com quais características que essa fotografia está inserida? Porque eu preciso conhecer essas características para entender aonde que eu estou construindo essa imagem e o que dá para fazer dentro daquilo. Então, assim, a primeira parte, o livro ele é dividido em 5 partes. Então, essa primeira parte vai trabalhar bastante essa parte de contextualização. Bom, nessa primeira parte se chama Lugar de Fala, e a ideia é dividir diversas questões sobre a fotografia. Então começo falando sobre a fotografia contemporânea, que é onde a fotografia híbrida está inserida, e as características de principalmente contextualizar esse espectador, que ele consiga ter experiências com aquela imagem que não sejam somente da visão. Então, por exemplo, quando tem uma imagem híbrida que tem textura, que muda conforme a luz do dia, as suas sombras, tu tem uma experiência diferente do que uma imagem impressa bidimensional. Então eu trago algumas características da fotografia contemporânea para a gente entender o contexto que a fotografia híbrida está inserida. Depois eu vou falar sobre a fotografia como registro. Eu também sempre tenho um hábito de desconstruir frases prontas e noções muito enraizadas da fotografia, buscando que a gente amplie a nossa noção sobre a fotografia como um todo e que a gente não perpetue, não naturalize determinados discursos. Então, a fotografia como registro, eu estou desconstruindo a ideia da fotografia como registro. Aqui eu uso bastante o André Rouillet como referência, o François Soulage, o próprio Barthes, aliás, o Soulage desconstruindo o próprio Barthes, enfim. Eu trago alguns teóricos da fotografia para me ajudar a construir essas reflexões. Aí eu vou ter a fotografia
fotografia como encenação, e aí usando muito a ideia de encenação do François Soulage, que eu poderia também ter me apropriado do Boris Kossoy, que vai falar sobre fotografia como ficção, e é a mesma coisa enquanto conceito, eu gosto muito desse conceito. Como eu sou mais dramática, eu usei a encenação. Fotografia como a memória, que obviamente me apropriando bastante do Barthes, mas indo além na reflexão também, né? Porque obviamente a fotografia é muito relacionada com a memória, mas como que a gente pode usar essa ideia de memória não como algo fixo, mas como algo relacional. E a fotografia como impermanência, que para mim é uma das noções mais bonitas da fotografia, a ideia da fotografia viva, né? Uma fotografia que existe, que não se esgota nela mesma, mas que existe na relação com o seu espectador, que é uma relação que está sempre viva, porque a gente também está, né? A gente está sempre se relacionando diferente com aquela imagem. E eu gosto muito dessa ideia, né? Desse conceito. Bom, a parte 2, chamada monólogo, eu vou trazer uma parte sobre processo criativo, porque a fotografia híbrida, ela é muito do processo, ela vive muito no durante, não é tanto onde eu vou chegar, o destino, né, o resultado, porque na maior parte das vezes a gente não tem como prever esse resultado. Ela é muito mais sobre o caminho. Ela é muito mais sobre tu ir testando e descobrindo e refletindo e se transformando no durante. Então nessa parte do monólogo eu falo sobre o processo criativo, então diversas vertentes desse processo. Falo sobre motivação e movimentos incompletos, na ideia justamente de mudar esse caminho, né? Um caminho que eu tenho na minha cabeça, ok, entendi o que eu quero fazer e agora como que eu vou materializar isso, a ideia de permitir que o caminho mude também. Bom, a parte 3, aí eu falo sobre diálogos, e aí sim a fotografia material, né, a fotografia impressa, misturada com diversas coisas. E daí essas coisas eu chamei de técnicas, não técnicas e gestos. Então as técnicas são aquelas linguagens que a gente consegue estudar mais profundamente, né, como desenho, bordado, pintura, colagem. Nossa, tem estudos lindos sobre todas essas técnicas. As não técnicas seriam técnicas que tu também consegue estudar profundamente, mas que não são tão convencionais, como por exemplo, a ideia do furo, a ideia da ferrugem, que é uma que eu uso muito também. E os gestos é onde está a maior parte da minha pesquisa, que é fazer a imagem sofrer algo, experienciar algo. Então a ideia de enterrar, de botar fogo, de congelar, de fazer com que ela esteja viva e vivendo aquilo junto contigo. Então eu divido nessas 3 categorias, óbvio que não quero encaixotar nenhuma ideia, mas para que didaticamente eu possa apresentar para vocês. E aí eu trabalho diálogo com a tinta, com elementos, com desgaste, o processo de refotografagem, que isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Tá, Dani, mas como que eu faço? Eu refotografo, eu escaneio, como que eu faço? Então, como que a gente refotografa essa imagem? E a ideia da experiência, né? Do diálogo com a experiência, que como eu falei para vocês, a ideia do gesto. Na parte 4 eu falo sobre conversa experimental, e aqui eu trago processos alternativos da fotografia, como processos químicos, cianotipia, viragens, a transferência com transfer print, a transferência com solvente. Trago alguns artistas para me ajudar também a falar sobre isso, que já são artistas que já trabalham bastante com esses processos alternativos. Na parte 5, chamada modos de fala, eu vou trabalhar os tipos de impressão, de suporte e de apresentação dessas imagens. Porque isso, ao meu ver, também é uma forma de fotografia híbrida. Porque no momento que eu, por exemplo, imprimo a minha foto num voal transparente, que interage com o fundo, eu estou hibridizando essa imagem com aquilo que seja esse fundo ou com quem passar ali. Então eu também estou misturando a ideia da imagem com o mundo, né? Então, diferentes tipos de suporte, como a fotografia no tecido, na madeira, no acrílico, no metal, que trazem suas próprias características, né? E formas de apresentar. Então, eu também me aproprio de alguns artistas que convidei para participar, Letícia Lampert, que vão me ajudar a contar isso, né? Me ajudar a mostrar essa diversidade de formas de apresentação dessa fotografia.
porque obviamente já não é mais uma fotografia bidimensional, ela vai incorporar cheiro, muitas vezes gosto e diferentes tipos de experiência. E aí a última, eu encerro o livro com a conclusão, dizendo essa não é a última palavra, e claro que não é, esse livro ele foi lançado em 2018 e eu já tenho uma vontade enorme de refazê-lo, de duplicá-lo de tamanho, porque as pesquisas elas ampliam muito em um ano, né, de descobertas de novos elementos, novas possibilidades, né, de coisas que eu também gostaria de refletir. Mas aí eu convido vocês a comprarem o livro, terem esse primeiro contato, terem essa primeira ideia do que é a fotografia híbrida, e aí convido vocês a me seguirem no Instagram e a gente continua essa pesquisa e essa troca lá. Porque todas as minhas experimentações eu compartilho com vocês lá, justamente para incentivar, para encorajar que vocês também façam suas próprias pesquisas. Porque como eu falei para vocês, eu realmente não me importo que vocês usem as mesmas coisas que eu estou usando. Porque não é sobre a técnica, é sobre o elemento que a gente está usando, mas é o porquê que a gente está usando. Por que aquele elemento faz sentido na minha narrativa? Por que ele se torna um significante na minha fotografia? Isso é um pensamento que a gente tem que desenvolver para não usar a fotografia híbrida como uma firula. E isso é super importante a gente ter em mente quando constrói uma imagem, porque para mim o significado, da onde nasce essa imagem, é o mais importante de tudo. Né? Óbvio que daí depois a gente tem uma trajetória enorme com muitos desafios e experimentos pela frente. Mas da onde nasce é o mais importante. Aonde vai chegar, isso a gente deixa aberto, não é? Pessoal, obrigada por terem me ouvido. Contem comigo para qualquer processo que vocês estejam desenvolvendo. Eu gosto muito da nossa troca, ela é super importante para mim. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!